Olá, pessoal! Mais uma live do Ideal que te move. Boa tarde para todo mundo. Como vão vocês? Estamos aqui nessa tarde bonita. Parou de chover, céu azul, brisa mansa e a gente aqui para esse encontro gostoso. Será que você tem um ideal que te move? Qual é o motor da sua gasolina? O que te faz movimentar? O que te faz girar? Não é? O que faz você se sentir bem, dar sentido à sua vida? Já parou para se perguntar? Todos nós precisamos de um gás, como se diz. Todos nós precisamos de um motivo para levantar de manhã, para fazer coisas novas, ou para realizar os nossos planos, às vezes planos antigos, mas são aqueles planos que dão sentido à nossa vida, que fazem com que a nossa vida tenha uma importância para nós. Então, olhe para vocês verem. Tão bom, não é? É tão bom a gente multiplicar esses exemplos. E nessa sala aqui, que já vai para 2 anos, hein? São 2 anos que nós estamos desfilando aqui a cada 15 dias. Um exemplo humano, um exemplo vivo de que é possível ter o ideal, que é possível realizar esse ideal e é possível se mover na direção ou com esse ideal. Porque, na verdade, a gente não tem um ideal só, né? Nós temos muitos ideais, felizmente, mas tem aquele da nossa alma, não tem? Tem aquele que fala mais forte, tem aquele que acelera o coração, tem aquele que faz, então, com que a gente se levante e vá à luta. Para quem não me conhece, eu sou Alcione Reis de Albuquerque. A minha página no Instagram tem o meu nome, alcione.reis.albuquerque, tudo minúscula, para quem não conhece a página. Sou psicóloga, sou especialista clínica, trabalhei durante muitos anos com criança, com clínica infantil. Depois os meus clientes foram crescendo e eu fui acompanhando, então passei para a clínica de adolescentes e finalmente, né, para a clínica de adultos, orientação de casais, de pais, constelação familiar. E aqui estou apoiada pela metodologia da abordagem sistêmica, que é algo que no meu caso é um ideal que me move, né? Trabalhar com a abordagem sistêmica, porque vejo os resultados positivos nos meus clientes, nas pessoas que confiam no meu trabalho. E aí, se o time está vencendo, a gente não vai mexer no time, né, gente? Então, nesse momento, eu sou coordenadora da Oficina do Feminino, que está aí com as inscrições abertas. A gente está ampliando um pouco esse período das inscrições a pedidos das pessoas. Devemos ainda começar a oficina em março, havendo quórum para isso. Hoje o assunto não é a oficina do feminino, mas não custa nada cumprimentar aqui as mulheres que estão presentes, porque é o nosso mês. Lógico que um mês é pouco, né? Teria que ser o ano inteiro, como na verdade é o ano inteiro.
Mas não só das mulheres, também dos homens, não só dos homens e mulheres, das crianças. Todo dia é dia de homenagear a vida, não é? Todo dia é dia de prestigiar a vida. Bom, ficou definido que o mês de março a gente vai pensar com mais carinho nas mulheres. Então, fica aí o meu abraço solidário para os meus pares, não é? Muito bem, gente. Hoje nós vamos receber aqui uma pessoa que é uma mulher e que tem uma trajetória de vida interessantíssima que ela mesma vai contar para gente. É uma figura de uma mulher guerreira, não tem medo de mudança, não tem medo de viajar. Ela viaja assim, olha, igual um passarinho nos céus, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Brasil, Suíça, especialmente. E aí, vale a pena a gente perguntar para ela mesma que história é essa, não é? De ter se fixado na Suíça. Então, nós hoje vamos conversar com uma querida amiga, amiga do coração, amiga de dentro de casa, que é a Rejane Hostler. E vou pedir a Rejane para me chamar de novo, Rejane, que eu vi que você já entrou. E nós não queremos perder tempo, não é, gente? Porque eu sempre digo e repito, quando o papo é bom, olha, passa num minutinho. E nós queremos aproveitar a experiência da pessoa que vai conversar conosco. Vou te pedir, Jane, para me chamar de novo, porque você sumiu aqui na minha lista. Por favor, querida, me chame. Deixa eu ver se eu peço. Estou te chamando. Vamos ver se você ouve o meu chamado aí, Rejane. Estamos aqui desejosos de te ver e conversar com você. Vamos lá? Todo mundo está me ouvindo direitinho, gente? Ó, dedinho na seta ali para chamar os distraídos. Mãozinha no coração se estiver gostando. É assim que funciona, é a linguagem das mídias, né? Então, vamos aprender como é que a gente se comporta aqui, diante da telinha. Rejane, você me ouviu? Eu vou te chamar de novo aqui na minha lista. Você está convidada. Ah, eu vou te chamar pelo bem-estar. Vamos ver se pelo bem-estar você consegue entrar. Agora? Agora Ah, sim. boa, Boa querida! noite, Alcione, todos Boa vocês. noite, né, para você, né? Para mim já são 9 horas, né? Olha, tá E vendo? Tá nós, vendo? Aqui, menina, ainda tá sol, sol bonito hoje, tá uma beleza. hoje tivemos o privilégio do sol também. Graças a Deus foi Ah, muito, bom. muito gostoso o clima. Já começa a despontar as pequenas flores do campo, sabe? Começa o renascimento por aqui. É tão Embora, emocionante, né? sim, É, muitíssimo, muitíssimo. Rejane, a gente costuma vê-las debaixo de uma camada da neve, não é? Como se fosse um vidro. E a gente começa a ver aqueles brotinhos verdes lá debaixo daquela camada que não E degelou completamente, né? isso mesmo, mas agora elas já estão florindo, sabe? Já estão, Ah, você já já está encontra florindo. isso. Agora você já encontra, né, pelo caminho, aquele Aham. grupozinho amarelinho, Ah, alaranjado, sabe? que lindo. Muito Que lindo, muito, animação mesmo. muito Então, bom mesmo. Rejane, coisa boa te agradecer de ter aí separado esse tempo, 9 horas da noite, sábado, para conversar conosco, não é? Mas eu entendo que o ideal que te move pode ser estímulo para todos nós que vamos te ouvir, né?
Então, eu queria que você ficasse totalmente à vontade para se apresentar e para contar um pouco da sua história. Vamos lá? Vamos Va- começar? Vamos. A primeira Então, coisa é agradecer você, minha querida, por esta oportunidade, pela beleza que você carrega em torno de você e que eu posso desfrutar um pouco. Agradecer tudo que te move, Alcione, porque também me toca. Muito obrigada pelo que bom, convite, minha querida. que bom. Alegria para as almas. Para todas nós, isso mesmo. Mulheres, homens, jovens, né? E Isso, vida, né, Reja? vida, exatamente. Pois é, Alcione, eu nasci lá no interior do interior das Minas Gerais, sabe? E como você mesma disse, né? Já caminhei um pouquinho, já já venho, né, fazendo uma trajetória aí, saindo do interior para a cidade grande para poder fazer faculdade, depois saindo da, da cidade grande, Belo Horizonte, depois para poder seguir com a família para o Espírito Santo, para Minas Gerais de novo, e até que chegou um dia que eu vim para a Itália para fazer um curso para trabalhar com uma empresa italiana e não é que no primeiro dia de curso eu encontro o meu amor, o meu marido, atual marido. E aí me fixei aqui na Suíça, depois de 4 anos na ponte aérea, sabe, Alcione? Eu Vivendo. sei, eu sei. Então, pois é. Então, seja de carro, de trem, a cavalo ou de avião, né? Barco, a nado, Isto, a gente se movimenta para a vida. E, isso mesmo. e é isso que Gente, quando a gente quer ir, a gente vai. É simples assim, não e é? é, É é assim. isso, e é este mesmo, é isso que me movimenta, a vida, né? Servir a vida, servir a esse momento de crescimento, de Sim, aprendizagem. É, tem uma história longa aí, né, Alcione, para poder ter uma trajetória longa, mas, em síntese, é isso. Quando você me fez esse convite pela primeira vez, logo de uhum, imediato, quando eu li, eu falei assim: meu Deus, qual é o, o ideal que me move? Será o ideal? Como será? E ótimo. eu fui Você conseguiu responder? eu comecei, Alcione, a fazer, sabe assim, quando você faz aquela integração de currículo lá de bebê até, Entendi. até os dias atuais, foi bem isso que eu fiz, sabe? Uhum, E, e eu percebi que, assim, lá, lá, como criança ainda, servindo na casa, os meus irmãos mais novos, a minha mãe, a família, a uma tia, a um amigo. Eu, desde criança, carrego uhum. comigo esta alegria de poder auxiliar, de poder estar junto, de poder servir, sabe? Uhum. É tão interessante, Rejane, porque deixa eu só puxar aqui um pouquinho, sublinhar isso que você está falando, que isso é muito importante. O servir, às vezes, é percebido por nós, sociedade, como algo pequeno, como servidão, como subserviência, como
se colocar à disposição de alguém que talvez vai até abusar de você, né? E para nós, no nosso imaginário social, tem essa história de que o servir, e antes do servir, puxando lá para trás etimologicamente, o serviço é algo indesejável, né? Quantas pessoas a gente ouve falar, ai, estou louca para aposentar, nossa, a hora que eu aposentar, não, não quero fazer mais nada, né? É, então, tem uma distorção aí, e aí eu queria, gente, que a gente pudesse prestar atenção nessa fala da Rejane, na alegria de servir, né? E uma opção de servir, um desejo, uma alegria, quer dizer, é absolutamente diferente dessa sobrecarga que a maioria de nós carrega, porque ainda vê no serviço e no servir um vetor de abuso, uma coisa indesejável. Então, começa daí, né, Rejane? Começa daí. E aí, quando a gente encontra, né, aquela alegria de um trabalho realizado, né, seja em qualquer profissão. Eu comecei lá, né, na engenharia civil, fui para a para administração de recursos com recursos humanos, depois fui caminhando, né, de acordo com as minhas próprias necessidades. Eu Uhum, acabei, por uma questão de doença, eu que não conhecia nada, nada de medicina natural, eu era uhum, totalmente alopática. Melhor dizendo, eu não tinha necessidade da medicina. Eu acabei por atender, por uma necessidade minha, para atendê-la, eu me percebi na alegria de servir nesta neste caminho, que são, né, as terapias integrativas e etc. E aqui, Alcione, eu, que lá quando criança, brincava de médico, brincava de psicóloga e etc., venho trazendo e realizando pela vida tudo isso. Você, quando você me apresentou, você falou da casa espírita, você falou da uhum. fraternidade sem fronteiras. E nós vamos falar disso tudo, hein? Então, se você for parar para pensar, é com muita alegria. É, é realmente esta alegria que, fazendo essa retrospectiva lá da Rejane, criança, lá no interior do interior, não sei se você já ouviu falar em Nova Era, então eu pude perceber que assim, essa foi sempre a minha alegria. Uhum. Tem outro ponto importante aí, né? Nesse discurso seu aí, tão gostoso, é, pela minha necessidade eu fui buscar. Esse é um outro ponto importante, porque às vezes a gente tem uma série de necessidades e fica aguardando que as soluções apareçam lá do lado de fora, numa vitrine, eu vou lá, busco e preencho. E olha, isso dito assim num tom de brincadeira, isso é muito sério, porque tem pessoas que passam uma vida Uhum. aguardando que chegue alguma coisa que vá preencher a necessidade dela. Então, nós temos esse ponto em comum, viu? Sei. Porque, olha para você ver, é, eu também, essa história, né, da oficina do feminino e tudo mais, isso foi uma necessidade minha. Eu fui buscando alguma coisa que eu não encontrei, aí eu falei assim, não, isso existe, pois se existe uma necessidade, vai existir uma resposta para essa necessidade. Então, que coisa boa é essa que você está falando, viu? Nossa, eu acho que as mulheres que estão ouvindo aqui, aquelas mulheres que têm aqueles ouvidinhos de ouvir, devem estar absorvendo isso que você está colocando. Mas conta, Rejane, e aí? E aí E você foi aí, descobrir, e foi se... aí, e aí, Alcione, eu fui descobrir que a minha, lá na medicina
natural é que, não encontrando solução na medicina alopática, eu fui procurar a medicina natural, e ali eu descobri que o que estava, né, impedindo a minha saúde, a minha vida, a minha alegria de caminhar, era exatamente essa dificuldade de saber, de decidir. Vou deixar família, vou deixar o meu apartamento, o meu, sabe aquele meu, sabe? Vou deixar o meu. Vou pegar só a malinha dos meus filhos e vou viver na Suíça. Então, assim eu fui carregando, né, a malinha, seguindo, Alcione, buscando este ideal que me move, que é florir onde quer que eu esteja. Assim como Sim. estas florezinhas pós-inverno que desabrocham ali como este é o ideal que me move, é desabrochar. Então, eu estou achando muito interessante, viu? Porque eu estou de novo, outra vez, acho que isso é do temperamento, do espírito, né? Eu estou de novo, outra vez, num momento de virada. Toda vez que eu Uhum, falo assim, agora eu não invento mais nada. É só uhum. eu falar, sabe? Assim, no que eu falo, a vida vem e faz assim, "Rup". Então, você está colocando aí, está servindo para mim, viu? Pode ter certeza. Está sendo bom Ó, para mim ouvir. eu fui procurar hoje uma camiseta da fraternidade para eu vestir, e aí eu peguei Uhum. uma em alemão. Aí depois eu falei, não, hoje eu preciso, Aumentar um pouquinho a câmera para a gente ver. eu falei Que assim, eu estou vendo só seu rosto. eu preciso levar uma em francês para a minha querida amiga. Ih, viu? Ó, a Simone Martins está aí ouvindo, viu? Pois é, tá vendo? Então, pois é, Alcione, quando... Mas então, você foi dando corpo para esse potencial todo, né? Para essa gasolina toda aditivada que você foi levando nessa mala. Porque às vezes a mala é até pequenininha, mas dentro da gente tem um potencial tão grande que não cabe em mala nenhuma, não cabe nem que a gente arrumasse, não é? Um container do tamanho do navio. E como é que você foi dando corpo? Como é que foi esse diálogo? As coisas foram chegando, você foi respondendo, ou você continuou indo buscar? Jane, como é que foi esse movimento? Então, é isso que eu comentei. Essa doença, ela foi um marco, porque eu passei 4 anos na ponte aérea, e Uhum, vai e volta sem saber como fazer, uhum, e eu só pude encontrar comigo mesma através deste sintoma, desta doença, e pude ali, né, perceber que assim, o que estava me impactando e adoecendo era a minha indecisão. E ali eu tomei uma atitude. E ali todos os sintomas seguiram junto, desapareceram. Então, eu que já sou, né, sempre, desde os 19 anos de idade, sou espírita, estudo o espiritismo. A primeira coisa que eu falei, olha, onde quer que eu vá, a minha bagagem é pequena, como você disse, mas eu vou florir e fazer florir aqueles que desejarem estar do meu lado. E assim uhum. foi, Alcione. Assim eu deixei a família no Brasil, trouxe os 2 filhos e recomecei aos 40 anos de idade, uma língua nova, uma cultura nova, profissão zero, porque
né? Toda a sua bagagem, ela vem com você naturalmente, mas ela não é utilizada imediatamente. Transmissão. E assim eu segui, e depois de 4 anos aqui, eu já tinha terminado a formação em reflexologia, já atendia pelo convênio médico, já fazia parte de uma casa espírita, já organizava eventos, já dirigia várias outras atividades aqui, organizando sempre eventos e olhando e levando aquilo que eu acredito. E Olha o ideal que te move aí, gente. aí, Olha aí, o ideal que te move movendo. pois é por isso que eu fiquei assim, sabe? Quando eu ouvi você pela primeira vez, eu falei assim, o ideal que me move. Uhum. Porque até então eu não havia me fixado, não havia me dado a devida atenção para poder dizer para mim qual é sabe? Regiane, é interessante, sabe? Você não é a primeira convidada que dá esse testemunho, que fala assim: nossa, quando você me falou o ideal que te move, isso me pegou. Né? O Carlos Maciel, que esteve aqui, falou assim: nossa, eu fiquei até com raiva. Ele falou assim: "Fiquei até com raiva, a hora que o ideal que te move, aquilo ficou revolucionando. E outros, assim como você, têm me dito, sabe, que quando eu peço, você vai falar do ideal que te move, né? A pessoa Uhum, sente assim, uma necessidade de resposta sincera, né? uhum. Autêntica. Isso é muito interessante mesmo. Mas me conta uma coisa, eu não sei nem se está na hora de falar disso, se é disso que você quer falar, que aqui você fica à vontade. Mas eu tinha muita vontade que você aproveitasse para falar um pouco da Fraternidade Sem Fronteiras também, Claro. porque falar da fraternidade é sempre uma oportunidade de chamar as pessoas para cooperarem, né? Hoje, E, e quando se sentir que pode falar disso, mas se quiser falar de outra coisa a gente também pode, pode. quando a gente fala do ideal que te move, né, como você falou, né, dessa gasolina que move esse motor, eu falei assim, será que é uma gasolina mesmo? Não, porque ela fica. Eu, às vezes, mudo do diesel para a gasolina para o álcool. Como é que é isso? Onde que é que está esse. Importante é ir, né? Então, e aí, é exatamente isso, Alcione. É, hoje passei o dia todo é, trabalhando para poder chegar à ajuda na Ucrânia, né, para os refugiados que estão em divisa com a Polônia, sabe? Então, eu é, recolhi doações, roupas e etc., empacotei, dei para uma pessoa que vai até a Polônia, né, divisa com a Ucrânia, para poder oferecer essa ajuda àqueles que estão, né, conseguindo atravessar as fronteiras. E o meu neto, hoje, 11 horas da manhã, estava na pracinha da cidade dele com vários outros colegas e está vendendo pão para poder é, arrecadar recursos para mandar para a Ucrânia. E ele Então, tem que idade, esse neto? esse neto tem 11 anos. Hoje estavam lá venderam bastante, 900 francos eles conseguiram hoje. Aí entreguei a roupa, voltei, fui ficar com ele e, e depois fiquei um pouco com a filha. Mas o que é a fraternidade? A fraternidade é isso, é você viver esse ideal que te move, essa alegria de servir, né, Uhum. com esse serviço feliz de realização, de poder levar um sorriso para alguém,
A fraternidade é isso para mim. Eu conheci através de um amigo comum, André Moreira, que você sabe muito bem. Passei 2 anos ali acompanhando e depois eu apadrinhei. Na sequência, eu já organizei um brunch e depois eu já conversei com a direção da fraternidade, o Wagner Moura, da possibilidade da gente fundar um núcleo aqui. Então, assim, dentro desse ideal, nesse motor, com esta gasolina, esse diesel que movimenta esse motor, desde 2017 nós temos aqui um núcleo que atende, busca, propaga e leva este ideal de propagar a fraternidade sem fronteiras. Não temos a menor intenção de fazer qualquer tipo de missão religiosa, de filosófica, etc. Queremos servir e, em servindo, estas pessoas possam, aquelas que estão em vulnerabilidade, e com toda certeza, sem este auxílio, não conseguem levantar-se, a gente poder levar, poder estimular que ela se levante e siga. E como é que tem sido, Rejane, a receptividade aí? Como você falou, outra cultura, outra língua. A África é tão longe, né? E é tão bem conceitualmente, porque padrão de vida suíço, ele é considerado o melhor do mundo, de repente, né, você leva a cena com uma outra realidade, a existência de uma outra realidade. Como é que foi isso? Foi difícil? Como é que tem sido para você esse desafio aí? Então, ainda está sendo, né? Porque nada se constrói, né, de um dia para o outro, né, Alcione? Ainda é um É verdade. trabalho de formiguinha por aqui, sabe? Uhum. Nossos voluntários, a maioria são brasileiros, e nós não só divulgamos o trabalho da fraternidade, como também, né, recolhemos doações, recolhemos apadrinhamentos através do núcleo aqui. Hoje, a gente, porque precisamos trazer, desenvolver uma trajetória de instituição dentro da Suíça, para que depois a gente possa ter acesso a todo o apoio que vem das instituições parceiras. E aí eu estou falando de Caritas, eu estou falando de ONU, né? de todos estes grandes parceiros que podem estar nos auxiliando. Então, nós estamos, Alcione, ainda nesta caminhada, mas, ainda nesta caminhada, nós conseguimos o apoio do Departamento de Impostos, que liberou, que nos acompanha, nos avaliou e nos acompanha. E quando eu digo nos avalia, ele não avalia apenas o núcleo suíça. O Departamento de Impostos, ele avalia a saúde da instituição como um Sim, todo, né? sim, sim. Então, nós conseguimos que pudéssemos, né, ser considerados uma organização de ajuda humanitária, e por isso mesmo não pagamos nenhum tipo de impostos na Suíça, e ainda todos aqueles que fazem doações para a fraternidade suíça, ele tem como descontar do imposto de renda dele. Então, Excelente. então nós estamos cumprindo aquele tempo de ser acompanhado para Uhum. recebermos
certificados e etc., para que possamos também figurar no hall, né, destas instituições, como a própria o Cáritas e outros mais, sabe? Sim. E você já teve uma experiência pessoal de ir até os A núcleos África, africanos? eu Como fui, foi isso? pois é. Então, como eu disse, eu passei 2 anos inicialmente esperando para conhecer um pouco, né, acompanhando. Uhum. Depois eu apadrinhei na sequência. Mineira, né? Hã? Boa mineira, Como, mineiro toma como, a boa, sopa da como boa água. mineira, veio parar na Suíça também, né? É, Aí o que que acontece? Eu, depois disso, eu apadrinhei em setembro, dezembro eu organizei um brunch. Em janeiro nós fundamos a associação e sim. em março eu estava em Moçambique, sabe? Pela Como é que primeira. foi isso? De Olha, Nova Era para a Suíça, da Suíça para Moçambique. Me explica esse negócio. pois é, Alcione, tem que ter muita alegria nesse ideal, porque Uhum. o que que acontece? Chegando lá, você chega, né, na África com aquela pretensão Sim. de que você vai levar auxílio. Oh, meu Deus. Olha, começa daí, né? Como? Lê do engano, Olha a Alcione. vergonha. Lê do engano, minha querida. Eu cheguei em Moçambique pela primeira vez e eu precisei de quase 3 dias para poder, Se equilibrar. porque foi um conflito interno muito grande, sabe? Ver tanta necessidade e tanta alegria de viver, tanto ideal, entendeu? Que foi assim, foi bastante impactante o primeiro momento. Ô, Rejane, o Gilberto Gil tem letras de músicas incríveis, né? E tem uma que eu, sempre que ouço, eu lembro dessa situação dos nossos irmãos africanos, sabe? E que ele fala assim, que tem um fogo debaixo do chão. Porque basta bater 2 palmas que eles dançam, né? Você bate 2 palmas, aqueles menininhos, né? Já começam a dançar. E olha, é uma alegria, é uma questão assim, é muito Mas impactante mesmo, é, porque a gente vê que a exigência é mínima e a gratidão é máxima, né? e, Alcione, uma das coisas que eu mais admirei na fraternidade, que me movimentou logo inicialmente, foi porque a fraternidade, a proposta é que você faça uma doação para alimentar uma criança e mandá-la para a escola. Isso. Nenhum tipo de missionário, nenhum tipo de. Ninguém quer Básico do básico. isso, é tirar da vulnerabilidade, só, Uhum. mais nada. Ninguém está aqui afetando, falando de cultura, nada disso. O Uhum. que que acontece? Quando eu fui à fraternidade, já tinha vários centros, né, de acolhimento. Então, ela vê uma necessidade, ela funda um centro aqui. Aí chegou um pouquinho mais na frente, tem muitas crianças órfãos, sem nenhum cuidado, nenhuma condição de direcionamento, de auxílio. A fraternidade funda ali mais um centro de acolhimento. Claro que tudo isso dentro do apadrinhamento. Para cada Sim. criança, para cada um que você apadrinha, é que ela acolhe um lá. Né? Ela não tem R$ 50 ou 20 francos, como é o caso que a gente pede aqui. Esse recurso é estritamente para isso. Ele não cobre nenhum tipo de outro tipo de despesa. Então, o que que acontece? A gente chegava como caravana lá
para conhecer algumas das aldeias. A gente, em 10 dias, você não teria condições de conhecer todas. Mas você, durante 10 dias, você ia conhecer de 8 a 10 centros de acolhimento. E aí, Alcione, você chegava, eles vinham, né, como você disse, né, bater uma palma, dançando e Legal. acolhendo, cantando e nos recebendo. E sempre uma música, né? Obrigado, padrinho, sabe? Porque Moçambique fala português, e então tem uma outra, um outro enfoque. O que acontece, Alcione? Eu era considerada naquele nosso grupo de 18 pessoas, mais ou menos. Em italiano dizemos assim, una donna forte, uma senhora. Eu era, eu era, eu recebi esse título Sim. porque eu não estava me emocionando, assim, aparentemente, né, trazendo aquilo para fora. Você, na verdade, você estava stand-by, né? Está demais, está demais. Mas realmente, né, o Andrei, nesse aspecto, ele é muito direto e muito bom nesse sentido, por quê? Porque eles não precisam da minha pena, Sim, né? sim, Eles têm, né, a força para cumprir o destino deles. Eles só precisam de sim, um auxílio pequeno nesse momento, sim, né? sim, E, isso e, aí. e aí, Alcione, o que acontece? Numa destas aldeias, a gente chega e eles fazem uma roda, alguns jovens de 12 para 14 anos fazem uma roda para poder nos receber, fazendo como uma apresentação. Fazem uma roda, cada vez entra um dentro da roda, um desses jovens, e ele se apresenta e agradece aos padrinhos que estão ali chegando, etc. Alcione, teve uma situação que aquela Dona Forte não, Entendi. não deu conta, minha amiga. Não foi fácil. Entrou no centro da roda um menino e ele falou que o nome dele era Papá, que significava papai. Uhum. Devia ter uns 13 para 14 anos o menino. E aí, ele cantando, isso ele se apresenta cantando. Ele se apresentando, cantando, ele disse que ele era Papá, que ele não sabe o nome dele, que quando os pais morreram, ele começou a cuidar dos irmãos ainda muito pequeno e que a única coisa que ele ouvia era Papá, dos irmãos mais novos. Ali, Alcione, eu realmente, porque ele, ele não sabia quem ele era. Ele só sabia que ele tinha dois irmãos, duas crianças que necessitavam dele e que o chamavam de papá. Então, assim, aquilo foi muito impactante, porque você encontra uma situação que para você é quase que inacreditável, né? Sim, sim, sim. Então, ali, Alcione, eu falei assim, eu tive que me afastar para poder não chorar na frente da criança, sabe? Então, esse tipo de realidade são realidades que a gente encontra, crianças que, assim, que os pais, né, morreram de AIDS e ela está perdida, simplesmente perdida, sabe? E é muito emocionante. A língua lá, a língua oficial é o português, mas eles falam o dialeto deles. E nesse Sim. dialeto, Alcione, você chega na escola, eles deveriam falar português, né? Uhum. Só que a gente chegava, e eu fui com caravanas da educação, da, Uhum. da
da saúde, né? Sim. A primeira vez, nessa caravana da saúde, o que, que a gente fazia? A gente separava as crianças que iam passar pelos médicos e aquelas que não precisavam de passar pelos médicos iam direto para receber roupas e etc. Alcione, você perguntava para ela, você fazia um cadastrozinho para você saber o nome dela, a idade da criança, quantas crianças a gente pôde atender naquele dia. Ela não sabe. Aham. Você pergunta qual é o seu nome. Ela não sabia. Eu sei como é que é isso. Eu já vivi uma experiência que se assemelha quando eu era psicóloga voluntária da extinta FEBEM. Uhum, E nós tínhamos ali, acima do Hospital André Luiz, um núcleo de assistência que se chamava, na época, Casas Lares. uhum, Tá? E tinha até um modelo do Sul que tinha sido importado, que eram assim, casinhas uhum, com quartos, uma sala, uma cozinha, um banheirinho, uma área, e ali era colocada uma mãe substituta e essas crianças que eram órfãs, que tinham sido abandonadas, eram coordenadas por aquela mãe substituta sob a orientação do núcleo de psicologia que eu tive a felicidade de fundar e coordenar com a ajuda dos meus professores da PUC, porque eu ainda não tinha formado. Olha para você ver. Eu uhum, não tinha, inclusive o reitor na época, o Escípio da Cunha Lobo, grande amigo, era meu professor e ele acreditou no projeto que a gente tinha. Então, ocorria de nós termos que, entre aspas, batizar aquelas crianças, uhum, porque eles chegavam lá, 4 aninhos, 5 aninhos, como é que você chama? Não tinha nome. uhum, Aí perguntava como que você quer se chamar, uhum. né? E fazia aquela rodinha de criança para. É difícil, né? Aquela É. rodinha de Uhum, uhum, sugerir. uhum, Ah, Paulo. Ah, então você gosta de Paulo? Gosto. Então você vai ficar sendo Paulo, tá? E uhum. fala, olha, é uma realidade. A miséria é igual no mundo inteiro. Sim. A miséria é igual no mundo inteiro. E Uhum, eu acho que aí fica um pouco uma resposta que às vezes eu ouço de pessoas que me perguntam assim: ah, mas por que na África? uhum, Se aqui, uhum, aí eu falo assim: olha, André Luiz fala assim que o trabalho no bem é sempre o bem, né? Então, aqui, lá, em qualquer lugar do mundo. E, de fato, a miséria ela tem a mesma cara, em qualquer lugar, não é? uhum, Nós, recebemos crianças que nunca tinham tomado banho, uhum. tinham É. medo. Então, você está vendo que são coisas assim. Agora, eu queria aproveitar essa digressão que eu estou fazendo aqui para convocar as pessoas que estão nos ouvindo. Uhum, uhum, Gente, essa live fica ancorada uhum, na cione.reis.albuquerque. Vocês podem pegar essa live, distribuir. Olha, R$ 50 hoje. uhum, uhum, Olha, eu nem sei o que a gente compra com R$ 50. uhum, Não, né? É um dinheiro irrisório. Você não compra, não dá um lanche numa saída de cinema. E esses R$ 50, gente, salvam uma vida. uhum, Pensem bem. A gente fica assim, uhum, nossa, que horror o mundo, que horror a miséria. Mas aqui, a uhum, gente pode fazer alguma coisa. uhum, É uhum, simples. uhum, Não é complicado. E é uma instituição séria, porque ela foi, veja bem, avaliada pelo governo suíço. uhum.
Então, não é qualquer instituiçãozinha que vai, infelizmente, desviar o seu dinheiro, nada disso. Uhum. E se vocês que estão nos ouvindo falam assim, não, mas eu tenho mais afinidade com os brasileiros. Olha, no Brasil tem várias frentes da Fraternidade Sem Tem. Fronteiras. Uhum. Né? Uhum. No Nordeste tem, aqui em Belo Horizonte tem, porque eu sou cooperadora de uma Uhum. casa lá, Porta Esperança. Uhum. Porta Esperança, que são crianças que têm problemas neurológicos, precisam de fraldas, Uhum. Uhum. entre outras coisas, não é? Uhum. Uhum. E, minha gente, tem que ajudar é agora, não é amanhã, é Uhum. já, Sim. não Uhum. é, Regina? Sim, e esse, você perguntou o ideal que te move, né? Mesmo que não seja o ideal que te move, o servir. É tão gratificante quando você percebe que você está auxiliando uma criança a caminhar e ir para a escola. Nós Sim. temos hoje as nossas primeiras crianças lá, as primeiras 70 lá que o Wagner abraçou lá em Moçambique. Nós temos já hoje gente que já terminou a especiosa, ela já terminou a faculdade de Isso. biologia, sabe? E ela mesma já está buscando. Então, assim, essa questão da sustentabilidade não é para uma criança que você está fazendo. Esta criança alimentada, ela traz de volta para aquele meio. E aquele meio, lá na África ou no Brasil, né, nós já sabemos que é sem fronteiras. Tudo que Isso. movimenta. O Brasil está distante dessa guerra aí da Ucrânia e etc., da Rússia, mas está chegando aí essa, Tá, toda esta tá. vibração, toda essa insegurança. Chega, ela se propaga. Então, que possamos contribuir com uma única gotinha para que este um só povo, um só coração, sem fronteiras, possa propagar a abundância da vida, possa Sim, permitir que sim. essas crianças tenham nas mãos, né, porque se não forem auxiliadas, né, seja lá na África, ou seja no Brasil, se essas crianças não forem auxiliadas, essas pessoas que estão em extrema vulnerabilidade, se elas não forem auxiliadas, elas não poderão seguir na Sim, vida. Elas não vão poder descobrir a cor de uma pequena flor do campo. verdade, E, verdade. e, Não, o mundo a ser descoberto, né? e Aqui, Regina, escreve aí para nós que eu vou fixar o uhum, site da cidade, porque as pessoas uhum, possam. Gente, no site tem todas as ações e todos os formatos de ajuda. A ajuda uhum, mais simples é essa, apadrinhar, sim, tá? Mas tem outros formatos. Se quem está nos ouvindo aí desejar, né, ser um benfeitor ou benfeitora, tem outros formatos de ajuda. Está tem, aberto, tem né? Tá? muitas formas de se voluntariar. Sim. Eu estou colocando aqui esse aqui, que é o da Suíça, e vou Tá. colocar aqui agora o da Fraternidade Brasil. Deixa eu fixar isso aqui. E, Alcione, Oi. neste sentido, né? Uhum. Você falou, por que auxiliar lá na África? O chamado do coração do nosso fundador e presidente, o Wagner Moura, foi, Foi para. foi para lá. Mas lá foi só um chamado, Sim, porque hoje a fraternidade ela está, né, com muitas frentes no Brasil, as sim, crianças com microcefalia, a, sim.
as outras, acho que eu coloquei os dois aqui agora. Colocou? Coloquei os Deixa dois. eu ver se vai subir aqui para eu já fixei um. Ah, Gente, vocês anotem, sabe por quê? Quando a live vai para a página, ela perde os comentários. E isso aí é um comentário. é. Então, se vocês quiserem anotar, Uhum. tá? Então, Vai ser visível. Alcione, hoje, né, a fraternidade está em 8 países. Não tô falando, Sim, e eu não estou falando de núcleos como o da Suíça, não. Estou falando de auxílio humanitário, né? No sim. Malau, no Senegal, em Madagascar, em Moçambique e no Brasil são várias ações. São Este auxílio aos diferentes zonas. venezu- venezuelanos, este Isso. auxílio à pessoa de rua em Campo Grande, em Uberlândia, no Sim, Rio de Janeiro, né? verdade. Lá O com a centro, Rosemary. o Centro de Acolhimento do Rio tem feito um trabalho maravilhoso, tirando as Uhum. pessoas da rua, né? Em Belo Horizonte, a gente tem o Centro de Microcefalia, né? Sim, Então, são muitas as oportunidades da gente jogar uma gotinha desse ideal, né? Nos nossos ideais. verdade, verdade. Rejane, o que que eu te falei? Quando a conversa é boa, a gente não vê passar. Eu sei que você tem mais 1 milhão de coisas para compartilhar conosco, mas não tem problema, eu te chamo de novo, tá? Com Te alegria. chamo, estiveram aqui da fraternidade o Ranieri, o Andrei, já veio Pato Henrique, Hum, agora você, não hum. é? Então a gente vai aí chamando as pessoas que podem testemunhar. E outra coisa que eu também gosto de chamar a atenção: ah, mas eu não tenho tempo de fazer nada, estou absorvida. Gente, tempo a gente arruma, viu? O tempo é uma questão de prioridade. E a prioridade nasce da escolha. E a escolha é esse ideal que te move. É esse ideal que te move. Então, minha gente, vão prestar atenção, porque nós somos seres humanos mais bonitos do que a gente às vezes se mostra, tá bom? Mas, Rejane, Toda vem cer- cá, minha linda. Olha, estou tão feliz, tão contente de estar conversando com você aqui, que você nem imagina. Mas eu preciso fazer uma pergunta de prática, é a pergunta de fechamento. Tá, É assim: como é que você me conheceu? pois é. Essa também foi uma pergunta que eu me fiz quando eu me fiz. Eu falei assim, gente, onde que foi mesmo que eu conheci? Onde foi a primeira vez que eu vi a Alcione mesmo? Eu sei, hein? Eu sei também, eu acho que eu sei. Foi na apresentação do Chico Xavier, não foi? Isso! Lá no Isso, Cine Brasil Valorec. e sim, exatamente. Eu acho Deixa eu que. te falar, um detalhezinho íntimo. Ah, Foi conte. no banheiro. Foi, foi, Foi a no banheiro senhora. Foi. feminino, tá? Foi. Que a gente era francesa, Isso. disparou francês, francês, e aí depois, não, 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 aí eu, nossa senhora, aí eu paguei o maior mico, e daí a gente não se distanciou mais, né? Não, nunca mais, isso mesmo, Alcione. E foi uma alegria muito grande, foi um presente poder estar com você na sua casa, nesse momento pandêmico que eu estive no Brasil. Então, foi assim, uma alegria muito grande. Você, né, Rejane? Fizemos constelação juntas, né? Isso, muita coisa. Alcione, muita alegria em estar aqui, em poder, né, estar com a sua alegria, com todos estes ideais que te movem e que
chegam a todos nós, a mim aqui. Te agradeço Oh, muitíssimo. coisa muito linda. Você dá um beijo nos nossos irmãos brasileiros que estão na Suíça aí, né? Que eu sei que você cuida deles com muito carinho. E para em casa, para o maridão, para a família, para o neto querido, né? Espero que ele esteja muito bem e está, porque está fazendo campanha para os outros. Isso. Também abraço e vindo aqui, não esquece de falar com a gente, que é sempre uma alegria, viu? Te ver de mais pertinho. E eu quero realmente te agradecer. Eu acho que repito, para quem pôde ouvir, nessa fala mansa da Rejane, nesse jeitinho tranquilo dela, né? Tem realmente uma dona forte, né? Tem realmente uma dona forte. Minha É, linda, muito obrigado. Deus te Deus, abençoe, viu? Deus te abençoe. Conta com a gente aqui dentro das nossas pequenas possibilidades, tá tá bom, bom? eu estou te esperando aqui, tá bom? Ah, Não, irei. Deixa as coisas, né, se acalmarem, porque está na agenda. isso. Vamos ver se a gente vai não só para passear, mas você sabe que eu tenho a mesma doença sua, né? Pois é, Então, a gente isso. vai para tá Para bom? trabalhar também. Muitas vezes obrigada. Um grande abraço, beijo no coração. Gente, vocês todos fiquem com Deus, fiquem bem. Vamos ajudar fraternalmente, sem fronteiras. A hora é agora, né? O, o benefício não pode esperar. A, a ajuda que demora é recusa. E isso quem nos diz é o próprio André Luiz. E vamos lá, vamos agora, vamos fazer que o benefício para nós, como a Regiane falou, é muito maior do que para aquele que recebe. E mês da mulher, grande beijo para as nossas queridas que aqui estão. Mês da vida, beijo para os homens que aqui vieram. Obrigada a vocês todos. E daqui a 15 dias tem mais o Ideal que te move. E toda quarta-feira, 20 horas, Oficina do Feminino responde, ok? Reja, grande Beijo, beijo. muito, muito, muito obrigada. Um abraço a todos. Tá bom, será dado. Fica com Deus.